Nem tudo na saúde cabe numa bata branca. Eu sou a Joana, médica e mentora, e este é o Sem Bata Branca. Um espaço para rasgar padrões, curar histórias e falar de saúde como ela é, real, crua e viva. E falamos de corpo, mente e alma como um todo, e de tudo o que nos faz sentir mais vivos e inteiros. Preparada para começar? Olá, mais uma vez, muito bem-vindos aqui ao meu podcast Sem Bata Branca. Hoje vou assim continuar a história que vos trouxe, não é? A minha história, aqui mais no meu percurso profissional, mas diria também de vida, não é? Foi através dos ensinamentos da vida que entretanto fui fazendo o meu percurso profissional e estive a recordar-me para ver em que parte tinha ficado. E realmente foi na parte em que decidi sair do SNS, também muito por causa de todas as transformações que tinha vivido através da maternidade, tanto da minha filha como depois também do meu filho. E a verdade é que isso foi quase só o início, porque eu realmente deparei-me com a realidade de que, infelizmente, no SNS, pela questão dos timings, de existirem toda aquela burocracia, isso me bloqueava um bocado da forma como eu queria exercer a medicina e como eu gostava de cuidar, de dar o cuidado ao outro até. E então, esse foi um dos passos e realmente foi... caiu uma ficha quando até vos posso mesmo contar essa situação. Foi basicamente, nós estávamos numa reunião, ou seja, foi a última reunião que eu fui no centro de saúde onde eu estava. Uma colega nossa estava de baixa por gravidez de risco, e tal como eu também tive, e tudo bem, nem era muito por aí, mas por causa da questão da substituição, sermos nós a fazer. Uma das questões que eu coloquei foi: eu não tenho tempo sequer para ver todos os meus utentes, tudo como solicitam e tudo mais. Como é que eu vou agora incluir também dentro do meu horário ver os da minha colega que está fora, não é? Ou seja, o correto seria arranjar alguém que substituísse temporariamente enquanto ela está de baixa e depois vai estar de licença. Pronto, quando são assim realmente ausências maiores, tem que se arranjar estratégias para colmatar a lista de utentes de quem fica de fora, não é? Só que começaram a dizer: ai, porque não dá, e porque temos de ser nós, e não sei o que é disso. Claro que isto não seria sempre... É sempre difícil, mas era dizer assim: nós podemos nos recusar a ver. Se todos nos recusarmos a ver, eles têm que arranjar alguém para substituir, porque as pessoas vão reclamar, e com razão, e tem que ser: não, já tentamos e nunca muda. E pronto, eu aí percebi que não ia adiantar, não é? Estar a insistir, e acho que foi assim um bocado aí vamos dizer, a gota d'água para eu decidir sair e ir pronto, fazer outro caminho. E assim foi. Portanto, lá está, em família decidimos isso, e rescindi contrato, até pelos dias de férias e tudo mais, porque foi do género: já não aguento mais. Só que aqui é preciso perceber, não é? Eu estava habituada a ter aquele horário e a receber por aquelas horas, independente do que eu fizesse nas horas, vamos assim dizer, não é? Ou seja, era o contrato, recebia aquilo ao final do mês e pronto. E então, a ideia até seria eu vir para casa e ter mais tempo para estar em família, porque o meu marido tinha bastante trabalho. E só que aqui a minha cabeça começou logo a magicar e eu comecei a pensar: não, mas tipo, ficar sem nada, isto é esquisito e não sei o quê. Então arranjei logo 2 ou 3 clínicas com quem me comprometi para fazer consultas. E foi a partir daí que também me deparei com a questão de ter que cobrar, não é? Para as pessoas terem consulta comigo. E isso realmente foi um percurso bastante longo, porque não é? Toda a gente, acho que, ou quase toda a gente, já deve ter ouvido falar do juramento de Hipócrates, não é? Não é que uma pessoa leva aquilo à risca,
No entanto, termos essa questão de querer ajudar o outro, e como eu já falei aqui algumas vezes, também existir esta questão do síndrome de Salvador, que acho que vou fazer um episódio só sobre isso. Pronto, tudo isso, havia aqui um conflito enorme interno de dizer assim, então mas agora vou dizer às pessoas que têm que me pagar, não é? Porque eu não precisava de fazer isso. Quando eu estava no público, não precisava, não é? Pagavam-me ao final do mês, o Estado, e as pessoas vinham a mim, não é? Sem ter que lhes dizer, olha, são X ou Y. E então foi assim todo um processo, uma aprendizagem e tentar perceber o que é que podia advir daí. Também posto isso, como eu ia ter mais tempo e já andava aqui assim a matutar em algumas áreas que eu gostava bastante, eu acabei por inscrever-me em vários cursos. Fiz um curso de amamentação com a Cristina Pincho, depois inscrevi-me na certificação em parentalidade consciente, porque realmente era algo que eu queria muito fazer, e foi aí que acho que começou a existir esta maior curiosidade de me conhecer a mim própria, deste autoconhecimento, de conhecer ferramentas também de autoconhecimento, e foi assim toda vamos dizer, desencadear após ter feito a certificação. Tal como eu já disse várias vezes, esta frase, não é? A parentalidade não é sobre as crianças, sobre os filhos, é sobre os pais. E na certificação em parentalidade consciente é muito isso que se trabalha, é irmos a nós, percebermos aquilo que está dentro de nós, como é que foi a nossa infância, porque é que temos alguns gatilhos, e foi assim logo um mergulho que pude dar na área do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que foi assim transformador. Tanto que eu fiz o nível 1 e depois fiz logo o nível 2, porque queria mesmo ser, vamos assim dizer, facilitadora de parentalidade consciente, para poder levar isso a mais pessoas. E foi realmente assim um ano em que descobri tudo isso. E pronto, em paralelo ia fazendo consultas então nas clínicas em que me tinha proposto. Estavam a ser assim mais ou menos parecidas com as que eu fazia no SNS, no entanto, com mais tempo. Mesmo quando estive num grupo de saúde privado, eu disse que queria, ou seja, meia hora por consulta, e mesmo assim ficava aquém, não é? Às vezes atrasava-me. Depois, continuando nisso, eu já nem sei bem como é que as coisas surgiram. Às vezes uma pessoa começa assim a ficar um bocado confusa, já foi há algum tempo, mas ao aprofundar estes temas e também ao estar em contacto com uma colega que depois se tornou a grande amiga e com a qual tive um projeto também no digital, comecei assim a questionar mais e a falar com ela. Aliás, ela depois também decidiu não avançar para ir para o público, ela acabou a especialidade e foi diretamente também só para o privado. E juntamente com ela realmente criamos um projeto muito bonito, que era o MUM, Master of Myself. Não sei se estará aqui alguém que se possa ainda lembrar desse projeto. Qualquer dia também hei de trazê-la aqui para termos uma conversa. Com isso tudo, até acho que foi inicialmente essa minha amiga, a Daniela, que me falou das constelações familiares. Não tenho bem certeza nos timings, mas antes disso até, ou talvez nessa altura, já nem consigo assim precisar muito bem. Conheci também a Clinifeira, onde agora sou diretora clínica, e foi assim quase um salto de ir para lá dar consultas, depois entretanto convidarem-me para ser a diretora clínica e conhecer ainda mais terapeutas de outras áreas, vamos dizer, integrativas ou mais holísticas, e perceber realmente que esta integração faz todo o sentido. A separação que às vezes se faz de isso é tudo shanti-shanti, isso não tem base científica, e as energias, falar de energias é esquisito, mas a verdade é que o nosso corpo produz energia, e isso nós damos na Faculdade de Medicina também. Toda a gente, ou quase toda a gente já ouviu falar de mitocôndrias, são elas que nos produzem energia, certo? Portanto, a energia existe. Agora, depende sempre muito da forma como se pode abordar ou perceber que tipos de energia também existem. Pronto, mas isto para continuar assim aqui o meu percurso.
Com isso tudo, houve então uma primeira vez que eu decidi mesmo fazer uma sessão de constelações familiares, que fiz com uma psicóloga, e fiz ou seja, fiz individual, que é como eu faço também nas minhas consultas, ou seja, não em grupo, não é? Com bonecos, e foi assim também pronto, para mim foi uma transformação enorme, porque mexeu numa situação que eu tinha dentro de mim, que achava algo relativamente aos meus pais, e que vim a perceber que não era real, não é? Foi algo que ficou dentro de mim, mas não era a realidade. E assim, aos pouquinhos, fazendo todo este percurso, entre outras coisas que experimentei, não é? E eu também já tinha, como eu contei antes, já tinha feito o nível 1 de Reiki, portanto também fiz cheguei a fazer também algumas sessões de Reiki, e também cheguei a fazer de acupuntura, se não estou em erro. Depois fiz de leitura biológica, que também foi assim das que eu tive também maior transformação, que basicamente é percebermos o que é que está por detrás daquele sintoma. Porque muitas vezes, por exemplo, quando falamos em constelações, podemos não falar de sintomas físicos, apesar que também pode ser um tema para se colocar. Mas muitas vezes é mais questões familiares, relacionais, e a leitura biológica vai mais essa questão de uma dor, alguma questão assim mais física, não só, mas também. E então comecei aqui a perceber esta questão de às vezes desvalorizarmos muito o que a nossa parte emocional, além da energética, tem peso naquilo que o nosso corpo manifesta. E com isto tudo, eu acho que andei sempre assim à procura de mais questões, de perceber até melhor a mente, tudo isso, e uma das coisas que realmente também fiz foi uma certificação em neuroestratégia, que também foi pela Life Training, onde eu tinha feito a certificação de parentalidade consciente, o que também já deu para perceber um bocadinho o que é que a nossa mente às vezes produz. E por causa também de ter feito a parentalidade consciente, quis fazer um curso de comunicação consciente, perceber também a forma como os nossos pensamentos e as nossas emoções também estão interligadas, e às vezes é quase uma ligação direta, não é? Porque nós às vezes achamos que estamos a pensar algo primeiro e não foi, nós sentimos primeiro e depois é que pensamos algo e até verbalizamos. Então isso assim é bastante curioso. Pronto, e fui assim fazendo todas estas formações, e eu acho que acabei por mudar um bocado também a minha abordagem em consulta, apesar que já seria talvez um pouco diferente, não é? Ou menos convencional, e quis também reavivar aqui a questão da acupuntura. E tive a oportunidade então de fazer também a formação em acupuntura pediátrica, até podemos dizer mais pediatria chinesa, que engloba também a massagem e ventosas e tudo mais, portanto não é só com agulhas. E deu para voltar a reavivar essa questão da acupuntura, que eu tinha colocado um bocado, vamos dizer, de lado, porque eu ao longo do internato não pude praticar assim tanto, não é? Tinha feito a pós-graduação, mas como já expliquei, não dava para ter muito tempo, não é? Para fazer também sessões nas consultas, e como também gosto muito da área de saúde infantil, acabei por fazer essa formação, que foi espetacular, e que me abriu assim portas para começar a cuidar de outra forma também das crianças. Com isso tudo, comecei a ver mudanças também em mim, também nos meus filhos, a compreender muitas questões que às vezes, ou seja, sintomas, não é, que os meus filhos tinham, e que depois eu percebia que além de estar relacionado com eles, também muitas vezes estava relacionado comigo e com o meu marido, não é? Porque nós somos os pais e nada acontece por acaso, e eles manifestam muita coisa emocional, que também se vai transpor para o físico, para sintomas físicos e tudo mais. E até vos posso dar aqui um exemplo, porque a formadora que deu a acupuntura pediátrica, ela também tinha, por acaso, formação em medicina germânica na parte da leitura biológica e tudo mais. E então, uma das coisas que se fala, e que isto faz todo sentido, nós, a começar, para relembrar, somos mamíferos. E então, os mamíferos
eles, os que fazem muitas vezes, não é? Fazem muitas vezes, através de que sentido, não é? De que órgão do sentido que pressentem o perigo. É quase que se diz, eu farejei o perigo, não é? Então, é pelas vias aéreas. Quando há alguma questão a nível respiratório, tem muito a ver com medo, com perigo. Não é medo, desculpem, perigo. Quase tipo sobrevivência. O que eu me deparei, ou quase a reflexão que eu tive, não é? Foi que havia uma altura que os meus filhos precisaram muito de fazer, vamos dizer, as bombinhas, não é? Tinham que fazer as inalações com a câmara expansora e tudo mais, e que me angustiava bastante. Quando eu ouvi esta explicação e depois passei a usar a acupuntura e mesmo os óleos essenciais, não é? A verdade é que eles deixaram de precisar de usar tiveram poucas crises e deixaram de precisar de usar os inaladores. Mas quando eu fiz essa reflexão, a altura em que eles tiveram, assim, vamos dizer, mais crises e piores, foi quando eu tinha decidido então mudar vamos dizer, de carreira do público para o privado e andava naquela descoberta de quem sou eu e o que vou fazer e como é que vou fazer. E também foi uma parte que apanhou, entre aspas, uma mudança de empresa do meu marido. Ou seja, nós estávamos completamente também às aranhas e eles estavam a manifestar isso, não é? Crianças pequenas não conseguem entender isso, especialmente se os adultos não se esquecem de comunicar, não é? Que está a acontecer isto, mas está tudo bem. E foi um bocado isso, que foi a questão deles perceberem, tipo, o que é que está aqui a passar na nossa casa, que isto parece, sei lá, perigo, não é? E então essa reflexão também foi importante para mim e para também começar a ter esse tato e essa, como é que eu ia dizer, essa sensibilidade de quando tenho uma família à frente, perceber todos estes contextos. E isto tudo, tal como já disse noutros episódios, não é para eu estar, não é, aqui com uma chibata a dizer porque fiz isto e os meus filhos ficaram assim por minha causa. Não é isso. É nós tomarmos essa consciência, porque assim numa próxima vez poderá ser diferente, podemos fazer diferente. E então, pegando nisso tudo e avançando mais um pouco, acabei por também fazer a certificação de Educação Integrativa do sono infantil, que também foi espetacular, porque foi mesmo uma certificação que estava assim alinhada com os valores da parentalidade consciente, de uma educação respeitosa, na mesma baseado em evidência científica e atualizada no que diz respeito ao sono. Apesar de ser para a parte infantil, vamos assim dizer, muitas das questões também se transpõem para os adultos. E com toda esta necessidade e curiosidade que eu tenho, eu também acabei por fazer, pronto, isso foi mais recentemente, uma formação na área de nutrição ortomolecular e psiconeuroimunologia, porque queria ainda entender melhor esta ligação da parte hormonal, imunológica, ou seja, do sistema imunitário, do stress e também do que os sintomas nos estão a dizer. A parte psico, não é? Vamos dizer, a parte é psicológica, que às vezes nós dizemos, isso é psicológico. Certo. Mas isso não quer dizer, primeiro, que as pessoas estão malucas, não é? Que não estão a sentir aquilo. E depois, o psicológico, que nós pensamos, tal como eu estava a dizer quando eu fiz a neuroestratégia, nós pensamos, influencia mesmo muito o nosso corpo, influencia as nossas emoções, que depois influenciam as nossas hormonas, e então está tudo interligado. E eu lembro-me que, ao longo deste caminho todo que eu estou aqui a contar, fui sempre quase sendo cobaia, entre aspas, experimentando em mim todas estas questões. Depois eu também experimentei reflexologia, experimentei hipnose regressiva, as taças tibetanas, experimentei constelações familiares em grupo e também a ativação Kundalini, pronto, mais ou menos isso. Experimentei mesmo muita coisa para me conhecer melhor e perceber o que é que ressoava comigo, como é que isto funciona, não é? Além do como é que funciona nos livros que eu já tinha lido da parte de medicina e tudo mais, que obviamente é super importante e é uma base, mas fica aquém daquilo que nós podemos oferecer a uma pessoa. E então, o ano passado, avancei mesmo e também fiz um curso de constelações familiares. Como eu vos disse, para mim foi algo que foi mesmo transformador e foi algo que
que eu vi também a transformar pessoas, especialmente no que diz respeito às relações. E quando eu digo relativamente às relações, não é mudar as pessoas ou as pessoas ficam diferentes, não é isso. Dentro de nós, a percepção é que muda. E ao mudar a percepção dentro de nós, tudo à volta muda e as pessoas também notam isso. E então há essa transformação nas relações. E realmente, tudo isto que eu fui passando, fez-me como é que eu queria fazer a consulta ou dar o cuidado à pessoa que tenho à frente. Voltando um bocadinho atrás, todo este caminho também que eu estou aqui a relatar, fez-me perceber também a questão do dar um preço, as pessoas têm que pagar para vir a mim e tudo mais, não é? Às vezes fica-se assim um bocado nessa dúvida, e a verdade é que tive algumas experiências que me foram ensinando, como nós costumamos dizer, a vida está sempre a constelar e estamos sempre a mostrar coisas. E houve situações em que eu ficava naquela de mas se calhar devia ser mais barato, porque não é, para as pessoas poderem vir e não sei o quê, e eu, quando isso acontecia, tinha sempre alguma situação que me dizia, estás a ver, olha, tentaste ser, vamos dizer, simpática, e não correu bem porque a pessoa depois cobrou mais, no sentido de, por exemplo, houve uma situação que eu, ou seja, como as sessões às vezes da acupuntura são muito próximas, não é? E eu tinha uma altura em que fazia um preço diferente se tivesse que fazer na semana a seguir. E cheguei a fazer isso. Só que depois essa mesma família depois chegou a ir também a uma consulta que eu tinha aconselhado, vamos assim dizer, de leitura biológica de constelações familiares, mas depois queriam, passado algum tempo, um mês mais ou menos, queriam regressar a mim e fazer uma sessão da acupuntura na criança, e eu disse que era o valor habitual, e a família não compreendeu, não quis, e eu percebi, ok, Joana, estás a ver, isto é mais uma prova disso. As pessoas depois não conseguem compreender, e aqui era especificamente por causa do sono, e o sono é algo, tal como tudo o resto, mas aqui especificamente é mesmo algo multifactorial e é preciso uma família mesmo envolvida para existirem mudanças. A acupuntura pode ser realmente um complemento, mas não pode ser só por si só, não é só a acupuntura vai mudar o sono da criança. Pode momentaneamente fazer, mas se quisermos algo a longo prazo tem que se realmente haver comprometimento, não é? Haver um compromisso. E pegando esta palavra compromisso, realmente a questão do dinheiro, aquilo que a pessoa paga, é também um compromisso. E foi isso que eu fui aprendendo, além de que estávamos a falar de energia, o dinheiro também é energia. E quando eu estou com uma pessoa, ou por exemplo, quando eu faço um curso, um workshop, o que seja, eu estou ali a colocar a minha energia. Além da minha energia, estou a colocar a minha sabedoria. Todas estas formações que fiz, que não foi a pensar nisso, foi mesmo porque eu queria aumentar o meu conhecimento e satisfazer a minha curiosidade, tudo isso, mas também conta, não é? E então o valor do dinheiro, não é, aquilo que a pessoa paga, é para isso. E realmente quem valoriza, quem vê para além do número, paga e nem acha que é caro ou barato ou o que seja, não é? E eu falo por mim própria, não é? Quando eu também compro algum serviço ou algum produto, ou se for algo de confiança ou que eu quero mesmo, também não estou a questionar se é caro, se é barato, porque se for realmente alguém de confiança e que eu sei que entrega e bastante, acabo por investir. E fiz isso o ano passado, que estou vamos dizer, numa escola de negócios feminino, e paguei, vamos assim dizer, por um ano inteiro. Eu acho que é um valor justo, por tudo o que eu estou a receber, pelas pessoas que já conheci, por parcerias, por tudo mais. Aquilo é, vamos dizer, um valor justo. Então, deixar aqui também essa reflexão, que isto pode transpor para várias áreas, não é? Não só nesta questão, mas quando é na área da saúde, é difícil. Ficamos com esta questão de se calhar não estou a ser justa e gostava de chegar a mais pessoas e tudo mais. E aqui a questão é mesmo essa, que é eu gosto de ajudar pessoas, tenho plena consciência também do meu signo de salvadora e que está bastante melhor, mas é mesmo isso. Primeiro, não posso salvar toda a gente
E, segundo, só posso salvar quem quer ser salvo, ou seja, quem se compromete, e é quem pede ajuda. E depois, não dá para chegar a toda a gente porque eu sou uma pessoa. Existem 24 horas num dia e sabe Deus se, se essas 24 horas nós conseguimos que 12 sejam úteis, não é? Porque úteis a nível de produtividade, porque além não é, de médica, sou mulher, sou mãe, gosto de fazer o meu exercício, gosto de ver as minhas séries, de ler, não é? Tudo isto. E eu não consigo chegar a muitas pessoas todos os dias, não é? Então é mesmo isso, quem vem tem que vir comprometido e com essa vontade. Então existem outras formas realmente de chegar a mais pessoas e até de forma gratuita, não é? Tal como estou aqui a falar convosco no podcast. E então nunca pensei que esta conversa fosse aqui parar, mas deixar esta reflexão, não é? Eu sou uma pessoa que realmente gosto de falar e se calhar se me vierem ter comigo, me fizerem alguma pergunta, mesmo no Instagram ou mesmo pessoalmente, outras pessoas que me conhecem, eu sou capaz de dar uma dica, um conselho ou o que seja, vamos dizer, gratuito, sem estar com grandes problemas. Mas realmente, quando é algo que uma pessoa tem que se focar e estar de um para um focada, faz sentido ter esse preço e essa energia, essa troca energética, vamos assim dizer. Pronto, e então, isto também foi uma das aprendizagens ao longo destes anos todos, e posso agora dizer que me encontro num momento, não é? Porque estamos sempre em crescimento, em que sinto que as coisas estão mais equilibradas nesse sentido e que já sei que posso ser eu e que posso juntar todas estas partes de mim que falei, nomeadamente outro tipo de autoconhecimento que até não é, eu estava a dizer que fiz reiki, que fiz constelações, fiz isso tudo, mas também fiz mapa astral, fiz mapa numerológico, fiz o meu human design, também conheci o human design dos meus filhos. Realmente, vão-se dizer, então, mas o que é que isso tem a ver com saúde e medicina? E a verdade é que a área da saúde, não só a medicina, é com pessoas reais, não é? Com uma pessoa que nós temos à nossa frente. E quanto mais a pessoa se conhece, mesmo que sejam coisas que para algumas pessoas não façam sentido e tudo mais, mas se aquilo ajuda aquela pessoa a se conhecer e até validar partes de si, vai ajudar na saúde e vai ajudar também depois no comprometimento e na jornada que essa pessoa possa ter que fazer. E então, isto realmente, olhando assim para trás, não é? Eu lembro-me perfeitamente por isso é que eu estou a dizer, a vida está sempre a dar-nos chapadas, não é? Lembro perfeitamente, sei lá, para começar, lembro perfeitamente de estar no estágio da obstetrícia, ver um parto vaginal e ver uma cesariana e dizer assim, eu acho que vou adotar, que isto não é para mim. O que é que a vida me trouxe? Um parto por cesariana e um parto vaginal, natural, sem nada, não é? Boa. Com isso, e antes disso até também um aborto, não é? Que tive que ficar também internada nas urgências, mas tive que ficar, que também foi um momento, não é? Que me trouxe alguma reflexão. Trouxe isso. E também a questão de pensar assim, aquelas pessoas, não é? Que têm os partos em casa, tipo, são malucas, não sei o quê, pimba. Quando teve o segundo parto, em casa. Veio uma pandemia que mudou muita coisa. Se calhar também lembro-me perfeitamente também de estar acelerada no meu modo automático quando estava no internato, mesmo depois também a trabalhar quando ia para o Caramulo ou para a Águeda, tudo isso, e pensar que pá, não há tempo para as coisas e tudo mais. E quando estive grávida, como fiquei em casa, não é? Grávida de Duarte, e ter conhecido ainda melhor o mindfulness e ter feito, não é, meditações e a parte de mindfulness tudo na gravidez, também haver assim uma mudança, não é? E lembro-me mesmo de conectar com o meu filho, com o bebê, e de falar com ele e de conectar-me com o meu corpo. Tive acho que a minha melhor forma, ou uma das melhores formas físicas que tive, foi durante a gravidez do Duarte, e mesmo depois no pós-parto também foi uma recuperação bastante boa, porque eu estava mais conectada comigo mesma e com o meu corpo. Claro que depois, ao longo destes anos até agora, há oscilações emocionais que fazem com que uma pessoa também oscile,
Mas consigo agora, mesmo quando isso acontece, ter essa percepção e quase essa consciência, dizer, olha, estás a fazer isto, não é? Olha, já sei porque é isto. E realmente posso-vos dizer que 2024 foi assim um ano de uma transformação brutal, mesmo a nível da minha relação com o meu marido. Muita coisa aconteceu. E o ano passado, não é, 2025, como fiz também o curso das constelações familiares, a primeira transformação é nós, para nós depois levarmos aos outros, também foi assim uma transformação enorme. E é por isso que eu gosto de vos trazer isto, não é? Eu gostava mesmo de vos falar de coisas que a mim me entusiasmam e quase que dizer assim, ou quase uma mensagem, vamos dizer assim, chave, é dizer que não precisamos de ir para extremos, não é? Nem para um lado nem para o outro. Extremos de isso é tudo xanti-xanti, isso é tudo balelas e é tudo banho da cobra, banha da cobra, peço desculpa. Pronto. E não é preciso irmos para esses extremos. A medicina convencional, tal como a conhecemos, é super importante, salva vidas, ainda bem que tivemos essa evolução toda, mas para situações do dia a dia, prevenção, até para a promoção da saúde, dá perfeitamente para irmos a coisas mais, vamos dizer até, mais ancestrais. O facto de termos um autoconhecimento, até vou mesmo pegar, não me importa ser controversa, pegar no Human Design ou no mapa astral, percebermos exatamente, ou começarmos a perceber melhor, será que é este o meu caminho, o meu propósito, vai ajudar a perceber que quando nos cá estamos a desviar, há alguma coisa que também acontece no nosso corpo. Portanto, não é preciso estar a ir para estes extremos. Que é isso que eu gosto de vos trazer, gosto de falar com as pessoas que estão comigo e tu também, e é isto que eu quero quase que criar com a saúde disruptiva, não é? Se calhar se estiverem um bocado mais atentos, tenham visto que eu tenho falado de saúde disruptiva e não sei o quê, e é este conceito, é haver esta disrupção do conceito que temos de saúde. Saúde é multidimensional. Nós, como seres humanos, somos também multidimensionais. Temos várias dimensões no nosso ser que podem ser trabalhadas, não é? E que se nós tivermos essa consciência até podem ser autotrabalhadas, não é? E há outras coisas também que eu fiz como também autoaprendizagem, que ainda estou, porque isto aqui é daquelas coisas que nunca para. Realmente é um caminho que não para. E acho que é aquilo que eu digo, olhando para trás, parece que tudo se encadeou da forma certa, que é, olha, ainda bem que eu fui para o ICBAS e não para outra faculdade. Sinto que me abriu um bocadinho mais a mente. Depois, ainda bem que fui para a medicina geral familiar e não para outra especialidade, porque também não me restringiu a uma área, não é? Porque como é geral, pude aprender um bocadinho de tudo. Ainda bem que fui para o público na mesma, tive aquelas aprendizagens, apesar de ter sido duro na altura, tive muitas aprendizagens também. Ainda bem que saí do público e estou agora no privado e que fiz na mesma esse processo de, mesmo ano passado também, vários convites de clínicas e depois meti-me em várias e depois cheguei à conclusão, comecei a flipar e a dizer assim, não consigo, o meu foco está muito alargado, ou seja, não tinha foco, não é? Tinha múltiplos focos e parecia que, ou seja, que não estava a conseguir canalizar a energia para o que era necessário. Isso também foi importante, eu aprender a dizer não, a dizer assim, a ter que libertar, a desapegar de alguns locais e dizer assim, não dá, tenho que me focar é aqui. Portanto, tudo isto, todas as partes da nossa vida podem ser usadas como aprendizagem e também levadas para a questão da saúde. E é mesmo isso que eu quero vos trazer com esta questão da saúde disruptiva. E posto isto, como eu estava a dizer, que não me importa ser controverso, eu sei que isto vai ser controverso e é por isso que eu tenho assim um bocadinho quase de medo, vamos assim dizer, não é? Não quero dizer medo, não é medo, é receio, não é assim medo, porque sei que pode abanar assim algumas estruturas, mas eu estou a construir e quero-vos trazer um programa que envolva tudo isto. E porquê é que eu digo que é um programa? Porque é para poder chegar também a mais pessoas, que seja um percurso de todas as nossas partes e de percebermos exatamente quem somos, o que é que queremos fazer. Pronto, vai ser assim algo
eu quero que seja uma transformação e não necessariamente só mais um programa, um curso ou o que seja. Não, é algo que seja para curiosos também, como eu. Não é necessário sentirmos dores ou termos algum sintoma físico. Não, é mesmo só, até pode ser como autoconhecimento, como eu estava a dizer, promoção da saúde, mas também pode ser já como dizer assim, mas ando sempre cansada, ou tenho sempre uma dor num joelho que não sei porque é que é, ou as minhas mãos têm sempre frieiras, não sei, pode ser assim por vários motivos, mas é mesmo uma viagem de autoconhecimento através da saúde que eu vos quero trazer. Posto isto, brevemente trarei mais novidades, quem sabe até trarei aqui para o podcast. Caso ainda não me sigam aqui no Spotify ou no YouTube, façam isso, não se esqueçam. E também gostava de saber o que é que vocês acharam aqui de tudo isto que eu falei, que eu passei por vários temas, mas assim, qual foi o que vocês acharam mais curioso eu trazer para aqui hoje? Conto convosco para uma próxima vez. Até já!